Este é o exercício do teste 1. Dado o cenário na tabela, processos A e B, ou PU, apresenta o diagrama de Gantt usando o round robin Q igual a 4 milissegundos. Quando Q igual a 4 milissegundos, significa que é dado a cada processo 4 milissegundos para executar o processo. E temos que também prestar atenção à coluna de instante de I.O. Então começamos aqui analisando a coluna do tempo de chegada. O P1 chega no instante 0 e pretende executar 4 milissegundos no CPU. Então, a partir do 0, vamos executar 1, 2, 3, 4 milissegundos que ele pretende. Só que aos 2 milissegundos chega um instante do tipo A. Então, depois dos 2 milissegundos desses 4, ele deve executar um instante de I.O. do tipo A, que dura 3 milissegundos. Então, ao invés de completarmos aqui de 0 a 4, temos que ir de 0 a 2. E vamos executar para P1 os 3 milissegundos de instante de I.O. do tipo A. Prontos. 1, 2, 3. E quando o P1 entra no instante de I.O., a CPU fica livre. Como podem ver, esta parte toda de baixo é a de CPU e daqui para frente ela está livre. Significa que podemos executar alguns ciclos de CPU. Então vamos analisar o próximo, sendo que não temos aqui para B, vamos analisar o próximo P2. P2 chega no instante 1, significa que chega aqui, onde tem 1. Só que o CPU estava a ser usado por um outro processo, por isso que não teve como executar. E significa que podemos executar o processo de P2 depois do P1 acabar ou liberar a CPU. E como aqui a CPU está livre, podemos executar o processo P2. Vamos colocar aqui um só milissegundo para P2. Por que só 1? Porque depois dos 1 milissegundos do tempo de CPU serem executados, chega um processo do tipo B que dura 2 milissegundos. Eu posso colocar dois processos de tipos diferentes, um em cima do outro, desta forma. Quando são diferentes, podemos colocar assim. Depois de acabado o processo P, os instantes de I.O. A e B para os dois processos, devemos continuar a executar todo o restante dos processos aqui. E se é round robin, o processo P1 round robin Q igual a 4, se já executou 2 aqui, faltam os outros 2 para completar o ciclo dado, o tempo dado para o processo A, que são 4, mas o processo P1 quis dizer que faltam 2. E só depois disso é que eu posso executar o único instante ou último instante de P2, o tempo de CPU que faltava. E é assim como temos este gráfico para round robin. No exame era suposto usar-se FIFO, mas o que aconteceu que calhou que os dois gráficos ficaram iguais.
Agora vamos analisar como é que encontra-se o tempo médio de turnaround. Para analisar, nós temos aqui o tempo de espera para o processo P1, que é zero. É zero porque logo que ele chega, logo que o processo P1 chega aos 0 milissegundos, é imediatamente executado. Como vocês podem ver, ele chegou aqui aos 0 e executa durante 2 milissegundos. O processo P2 já, ele chegou aos 1 milissegundos, como podem ver aí, mas só pode iniciar depois do CPU estar livre. É por isso que contamos este momento aqui como um dos momentos de espera. Depois, ignorando isto tudo que está no meio, o processo P2 poderia voltar a executar aqui no instante 5, mas teve que esperar 2 milissegundos até que o processo P1 acabasse. Por isso que aqui temos esse 3. Para tempo de resposta para processo 1, tempo de resposta, a fórmula é tempo de espera mais tempo de CPU. Então, por exemplo, para P1 seria 0 mais os 4, 1, 2, 3, 4. E para o processo P2 seria 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que aqui temos aqui este 5. Os tempos de E são aqueles tempos que foram dados na tabela. Para A é de 3 milissegundos, né? Que está aqui, não aqui. Isto é sobre o instante de chegada deste processo. O 2 aqui é sobre o instante de chegada deste processo em relação ao tempo de CPU. Não confundam estes dois valores. A duração do processo de I/O, do instante de I/O para o processo P1 é de 3 milissegundos e para o processo 2 é de 2 milissegundos. E o tempo de retorno é a soma do tempo de resposta mais tempo de ES, que é igual a 7. O mesmo acontece aqui embaixo.